O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação contra a Lei Estadual do Ceará, 16.820 de 2019, de 1919, que proíbe a pulverização aérea de defensivos agrícolas. O Ceará é o único estado na União que proíbe a pulverização aérea. O julgamento, que ocorre no plenário virtual, está previsto para terminar no dia 22. Vamos entender melhor esse dilema conversando com o assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Kaufmann. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo. Bom dia, Juliana. É um prazer participar do programa. Então, a lei veta a pulverização aérea de químicos no Ceará e é questionada por produtores que alegam prejuízos às lavouras. Quais são os pontos críticos que foram apontados? Perfeito, Juliana. Nós apresentamos essa ação direta de inconstitucionalidade para questionar a lei do Estado do Ceará, que agora em janeiro de 2019 proibiu a pulverização aérea de defensivos agrícolas, né? Este é um problema seríssimo para a agricultura brasileira, porque vamos dizer assim, a pulverização aérea de defensivos agrícolas, na verdade, é uma etapa fundamental para a produtividade das lavouras no Brasil, né? Os defensivos é um insumo fundamental para aumentar essa produtividade, e a pulverização aérea é uma forma de aplicação que reduz o desgaste do produto, aumenta também a produtividade da lavoura e garante, né, que não haja, por exemplo, deriva, né, a possibilidade, por exemplo, do produto escapar dos limites estritos, né, da aplicação na área rural, né? Por conta disso é que a CNA questiona a constitucionalidade dessa lei do Estado do Ceará, em virtude do fato de que no Brasil, no âmbito federal, nós temos talvez um dos sistemas de controle de defensivos agrícolas mais consistentes e rigorosos do mundo, né? Ele é formado por IBAMA, por Anvisa e pelo próprio Ministério da Agricultura, que fazem análise não só do produto, como na forma de aplicar este produto e garantem a segurança tanto na aplicação do produto quanto dos níveis aceitáveis de aplicação do defensivo agrícola para a produção de alimentos no Brasil, né? E qual é a posição da relatora do caso, que é a ministra Carmen Lúcia? Perfeito, Juliana. A ministra Carmen Lúcia, infelizmente, votou no sentido da negativa da ADIM e entendeu que haviam indícios de algum tipo de risco ao meio ambiente, coisa que nós afastamos, inclusive com dados científicos e técnicos apresentados no processo, né, perante o Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos também que reforça o posicionamento da CNA as manifestações técnicas, especialmente da Anvisa e do IBAMA, em relação à garantia, né, de que a pulverização aérea é de fato um modelo seguro, né, de aplicação dos defensivos agrícolas. Infelizmente, nós tivemos um voto acompanhando o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi o ministro Edson Fachin, e ontem nós tivemos o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, suspendendo esse julgamento. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes é relator, né, de uma DPF também ajuizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pela CNA, que questiona leis municipais que têm este mesmo conteúdo, ou seja, proibição de pulverização aérea e defensivos agrícolas, né? Rodrigo, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola afirma que as empresas de aviação agrícola hoje têm tecnologia para evitar a dispersão dos produtos. Qual o peso desse posicionamento junto ao STF? Nós entendemos que é importante essa manifestação porque é o olhar técnico, né, dos profissionais que atuam efetivamente na área, né? Nós falamos de um assunto que sofre muito com desconhecimento das informações técnicas. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal precisam, na verdade, procurar essas informações porque eles também não são técnicos da área. E, infelizmente, grande parcela da atuação dessas entidades e também da CNA perante o Supremo Tribunal Federal é no sentido de desfazer verdadeiras fake news que se criam em relação especificamente à aplicação de defensivos agrícolas no Brasil, né? Então, a manifestação do sindicato é fundamental para esclarecer como que, de fato, a operação acontece, né, na ponta da cadeia, a segurança com que essa operação é realizada e mais os requisitos da legislação brasileira no âmbito federal, especialmente por meio de normativas da Anvisa, do Ministério da Agricultura e do IBAMA,
que reforçam, na verdade, a segurança dessa operação. Para lhe dar uma ideia, Juliana, é importante destacar um fato. Há uma instrução normativa do Ministério da Agricultura que regula a atividade da pulverização aérea de defensivos no Brasil, que, por exemplo, proíbe a utilização deste método de aplicação a menos de 500 metros de qualquer cidade, de qualquer povoamento, a menos de 250 metros de qualquer fonte de água ou residência isolada. Portanto, além das restrições legais, nós temos restrições também regulamentares, né? E mais ainda, quando, por exemplo, a Anvisa aprova um produto e regula a maneira como esse produto vai ser aplicado, ela também estabelece limitações. Então, é possível que haja, para alguns tipos de defensivos agrícolas, também limitações de aplicação na própria lavoura em que a operação vai ser desenvolvida. Então, esse tipo de esclarecimento é fundamental para o Supremo Tribunal Federal para que ele não fique também, vamos dizer assim, submetido, exposto a algumas descrições de pessoas que não conhecem o setor, não sabem como é que de fato acontece a aplicação de defensivos agrícolas no Brasil, né? Voltando agora às origens da lei, o que dizem atualmente a Assembleia Legislativa do Ceará e o governo do estado? Algo mudou desde a aprovação da lei? Não, o que nós percebemos é que, do ponto de vista, vamos dizer assim, do fenômeno democrático, né, da aprovação da lei do Estado do Ceará, a proposta ela teve desenvolvimento, votação, né, e decisão final da Assembleia a partir de discussões que são genéricas, são abstratas, né? Não houve, na verdade, uma verticalização, um aprofundamento sobre o que de fato acontece no Brasil e a importância dos insumos, dos defensivos agrícolas e da aplicação desses insumos por meio de pulverização aérea. Quer dizer, faltou, na verdade, um empenho técnico em aprofundamento da questão. Quando isto falta, obviamente as autoridades públicas, inclusive as políticas, os deputados e as autoridades públicas do Poder Executivo ficam expostos a todo tipo de discurso equivocado, desinformado sobre o assunto, né? Infelizmente foi isso que aconteceu no estado do Ceará. Uma das alegações que a CNA levanta, inclusive, é que a autorização dos defensivos agrícolas e da sua aplicação por meio de pulverização aérea é feita por meio de uma análise técnica. Então, não poderia o Estado, assim como não poderia um município, simplesmente por opção política, proibir esta aplicação, desfazendo vamos dizer assim, um importante nicho da cadeia produtiva da agropecuária no Brasil, com base apenas em preconceitos, em má informação, em falta de aprofundamento técnico sobre aquela questão, né? Infelizmente aconteceu isso na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mas nós pretendemos, por meio dessa ação, recolocar o assunto dentro dos seus limites estritos, que são os limites técnicos científicos, e assim esclarecer que, de fato, nós temos um sistema seguro de pulverização aérea no Brasil, né? Um outro ponto importante, Rodrigo, é que a Procuradoria-Geral da República considera que a lei deve ser declarada inconstitucional porque leis federais hoje permitem o que a lei cearense veda. Diante dessa declaração, quais são as expectativas finais do julgamento do STF por meio de vocês da CNA e vocês já têm estratégias para um pós-julgamento, tendo um determinado resultado? O que vocês já estão planejando desde já? Bom, nós temos uma boa expectativa. Nós acreditamos que o Supremo Tribunal Federal vai, vamos dizer assim, se debruçar sobre os dados que a gente informa no processo, inclusive as manifestações que são dadas pelas associações e sindicatos que, de fato, atuam nesta área no Brasil, e vai se convencer de que nós estamos diante aqui de uma legislação que prejudica, na verdade, a agricultura no estado do Ceará, né? E cria, na verdade, vamos dizer assim, consolida, na verdade, um preconceito contra a produção de alimentos no Brasil, né? A manifestação da Procuradoria é uma boa manifestação, porque entende, de fato, que nós temos um modelo que, embora na proteção do meio ambiente, é um modelo de competência concorrente, como nós dizemos, mas essa competência concorrente precisa ser dividida entre os entes federados de maneira técnica. Então, por exemplo, se houve uma aprovação técnica, né, desta medida no âmbito federal, é preciso que haja uma contradita, no mínimo, técnica no âmbito estadual ou municipal. Sem isso, nós estamos diante aqui, de fato, de uma flagrante situação de inconstitucionalidade. Bom, a questão sobre a aplicação de defensivos agrícolas, o uso de defensivos agrícolas e do uso da pulverização aérea
tem sido assim, uma bandeira muito importante da CNA no Supremo Tribunal Federal. Além deste caso, como eu disse, nós temos uma outra DPF de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que está desse mesmo assunto em relação à legislação municipal. E nós temos também outras ações tramitando no Supremo Tribunal Federal que tratam especificamente sobre o problema dos defensivos agrícolas, em que grande parte do nosso esforço é esclarecer sobre o tema, diante de uma pletora de trabalhos, de textos, vamos dizer assim, que são apresentados no Supremo Tribunal Federal e que, na verdade, apenas demonstram desconhecimento total do que acontece no Brasil. Então, o que eu responderia para vocês é o seguinte: nós estamos muito esperançosos em relação a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal e esperamos que o bom resultado neste caso possa ter uma repercussão também positiva em relação a esses outros processos. E acreditamos, de fato, que a gente vai seguir um pouco nessa toada no sentido de fortalecimento da agricultura no Brasil. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Rodrigo Kaufmann, assessor jurídico da CNA. Vamos aguardar o resultado do STF. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado.